Leitura e meditação no livro de Romanos, capítulo 4 agora. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante dos homens, diante de Deus. Vou ler de novo essa parte aqui. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora vamos para os comentários aqui do livro do irmão, que nós estamos acompanhando. Bruce Anstey, que vai estar falando de Abraão a partir desses versículos aí, né? O capítulo 4 de Romanos, de 1 a 3. Paulo começa com Abraão, como prova de que uma pessoa pode ser abençoada de Deus por fé, sem trabalhar por isso. Ele diz que se Abraão tivesse sido considerado justo pelo princípio das obras, então haveria algo em sua bênção do qual ele poderia ter algum crédito nisso. E assim, poderia se gloriar nela. Abraão foi considerado justo pela fé ou pelas obras. Paulo apela às Escrituras para responder à pergunta: pois, que diz a Escritura? Ao fazer isso, tirou o assunto da esfera da opinião humana e colocou diretamente no que Deus diz sobre isso em sua palavra. Paulo nos leva a Gênesis 15 e mostra que Deus deu a Abraão a promessa de sua palavra. Gênesis 15, nos versículos 4 e 5. E Abrão creu, no versículo 5, de Gênesis 15. E isso lhe é imputada como justiça. Parte B do versículo 5, do capítulo 15 de Gênesis. Dá uma pausazinha aqui, só para a gente dar uma olhada nessa parte. Vou marcar aqui. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Continuação aqui.
Isso estabelece então, isso estabelece então, Abraão não fez obras de qualquer tipo, mas foi imputado como justo simplesmente por crer na palavra de Deus. Note que não diz que Abraão cria em Deus, o que se refere a ele acreditando na existência de Deus. O que é claro, ele acreditava. Em vez disso, diz que ele creu a Deus. Isso se refere a Abraão crer no que Deus lhe havia dito. Ele cria na palavra de Deus. Foi importante para Paulo estabelecer este ponto, porque ao final do capítulo, ele vai mostrar que a segurança e a paz do crente são baseadas no crer na palavra de Deus concernente à obra consumada de Cristo na cruz. Verso 4 e 5, Paulo prossegue explicando que quando a bênção é pela graça, o favor imerecido de Deus, então as obras. Oi? A gente não Pode leu ficar o à verso vontade, 4 hoje. e 5, não. Peraí. Oi? Fala aí? Cortou um pouquinho. O verso 4 e o 5 a gente não leu, não foi? Aqui é de Romanos. Isso, de Quer voltar Romano. aqui? Sim. Romanos capítulo 4. Vamos lá. O verso 4 e o 5 agora. Agora aqui. Obrigado, Anjo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí. Pronto. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a obra, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que acha? Eu dou uma paradinha aqui para a gente comentar, quem sabe, aí o primeiro tópico, se algum irmão quiser. Vou dar essa pausa aqui. Esse primeiro parágrafo aqui. Bota aí no texto do irmão Bruce Antes. Opa! Então, isso que eu estou compartilhando. Aqui Só queria comentar aí rápido essa parte final do texto aí, quando ele fala que não diz que Abraão creu em Deus no sentido de que Deus existe, né? Porque isso ele cria já, né? Já era uma coisa que ele já estava no coração dele. Mas aí está dizendo, né, que ele cria na palavra de Deus, porque fala aí, creu a Deus, né? Então, essa justiça foi imputada a Abraão, né? Pela fé, vamos dizer assim, na, é, pela fé que Abraão teve na palavra de Deus, no que Deus disse a ele. A promessa, né? De que dele viria uma grande nação e tudo mais. Aí a gente leu ali do Gênesis, né? Falando que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então,
é importante a gente sempre lembrar disso, que a fé, né, ela está baseada, ou ela crê naquilo que Deus diz. E eu queria destacar esse ponto porque no nosso, vamos falar assim, no nosso meio cristão, hoje, isso aí ficou bastante, vamos dizer assim, esquecido, que começou-se a falar de fé e associar a fé a, a sentimentos, a emoções, a certos tipos de, vamos dizer assim, de acontecimentos, né? Vamos dizer assim, que a pessoa sinta ou que a pessoa passe para corroborar a sua fé. E o que a gente vê aí é que a fé, ela simplesmente crê no que Deus diz. Então não tem aquela questão de você sentir alguma coisa para poder crer. Basta você conhecer ou receber a palavra de Deus, ouviu o que Deus disse. Por isso que mais na frente, lá em Romanos, vai falar, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu não lembro qual é o capítulo, mas mais na frente vai ser falado isso, assim. Né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, ouvir a palavra de Deus e assim crer naquilo que Deus disse. E isso é importante porque, às vezes, muitas vezes, nós estamos mal acostumados pelo sistema religioso aí a esperar algum tipo de emoção ou sentimento para a gente poder entender que aquilo vem de Deus. Quando não é assim. A gente entende que uma coisa vem de Deus quando a gente é revelado a nós pela sua palavra, né? Quando Deus diz ali, está dizendo, falando na sua palavra, então a gente entende que é de Deus e assim a gente crê. E para isso não precisa uma emoção, não precisa um arrepio de cabelo, né? Um friozinho na barriga, um calor no coração, no peito. Não precisa nada disso, né? Não precisa começar a falar em alguma língua aí, como eles falam, né? Estranha. Não precisa ter um arrebatamento de êxtase, algum sonho, alguma coisa assim. Não, não precisa nada disso. Basta a palavra de Deus, você ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que ele diz. Então, aí, isso começa desde a salvação, né? Nós hoje cremos e temos a salvação porque ouvimos o evangelho da nossa salvação e no evangelho, né, é nos falado, Deus nos fala através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, da sua morte na cruz, como ele morreu na cruz ali em nosso lugar. Ao terceiro dia ele ressuscitou e depois foi o assunto ao céu. Então, isso está aqui na palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que aquele que crê assim em Jesus Cristo está salvo. Então, não preciso que eu sinta alguma coisa adicional para poder crer nisso que Deus já disse. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque tem outras, vamos dizer assim, a salvação é o primeiro passo, mas tem outras passos que nós damos por fé e que a gente vai dar, né, confiado, crendo naquilo que Deus diz sobre a caminhada cristã, né, a nossa caminhada cristã. E aí a gente dá aquele passo de fé, porque Deus assim diz, e a gente crendo vai e faz de acordo com que de acordo com o que Deus diz. Então, é só isso aí que eu queria falar, né, para a gente fazer bem essa distinção aí, porque o irmão Bruciante está destacando isso aí em relação a Abraão, né? Abraão, ele creu a Deus, no que Deus disse a ele, né? Fala aí, ó, creu a Deus, tá aí entre aspas.
Isso se refere, né, a Abraão crer no que Deus lhe havia dito. E todos nós sabemos que Abraão depois é considerado como o pai da fé, né? Porque a gente conhece a história de Abraão, mas na frente, Abraão creu nisso aí, a gente vai ver lá na frente Deus falando para Abraão ir sacrificar o único filho dele, que, que seria Isaac, que desse filho viria essa descendência que Deus falou aí, e Abraão não titubeou, né? Pegou Isaac cedinho de madrugada e foi levar para sacrificar. E a gente aí vê lá em Hebreus, a gente entende por que Abraão fez aquilo. Ele fez por fé, porque lá em Hebreus é revelado o que estava no coração dele. Em Hebreus fala que Abraão pensou assim, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, já que ele era o filho da promessa e ele cria naquilo que Deus falou, que daquele filho, né, viria todos os outros descendentes ali de Abraão. Então, é uma questão realmente assim tremenda isso aí, mas a gente vê que é o tempo todo crendo naquilo que Deus diz. Só isso, Dal. Ô, irmão, queria tanto ver algum irmão que conhece mais o Antigo Testamento aí, poderia ver isso. É que tem uma história de algum profeta, um enviado de Deus, que pede prova a Deus, né? Que se durante a noite um orvalho cair sobre tipo assim, um algodão, né? É Gedeão. É um Gideão, juiz, não é um profeta, é um juiz. o juiz, né, irmão? Obrigado aí. Tem como pegar essa passagem para a gente dar uma analisada só? Vou procurar Certo. aqui, mas acho que Michael aí acha até mais rápido que eu. Michel. Ou é Juiz 6 ou 7. É o Juízes quê? 6. Deve ser Juízes 6 ou 7. Dá uma olhadinha aqui. Tem alguma frasezinha que lembra? Capítulo 6. Capítulo 6. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Juízes. Capítulo 6, não é isso mesmo? Isso. Está certo aí. Qual é? Juízes, capítulo 6, versículo o quê? A partir do 11. Pronto. Vamos dar uma lidinha aqui só rapidamente nessa história, né? Deixar para algum irmão também, se quiser comentar. Mas é a partir do 17 que ele pede um sinal, viu, Dal? É? Caso você quiser a partir daí. Pronto. É bom a gente acelera então um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, rapidinho. Vamos ver aqui. Como a gente está falando da questão da fé, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesirita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. O Dal. Oi? Vai falar. Vai ficar grande a leitura, viu? Porque Vai? essa parte que você estava falando é lá no verso 36 em diante. Ah, certo. Então pega da onde? Daqui? Você sabe aqui? Onde fica melhor? 36, 36, pega, 36, né? verso 36. Aí, porque senão vai ficar muito grande a leitura, viu? Ah, certo. E disse Gideão a Deus: se hás de me livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira.
Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Eu não vou ler mais do que isso aqui, não, porque aqui Gideão, ele primeiro pede essa prova e depois ele inverte, né, isso, né? No caso, ele pediu 2 vezes, se eu não me engano. Esse versículo 36 aqui já é o suficiente. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, tal e tal coisa, então me prove e faça isso. Pediu a Deus um sinal, né? 2 vezes. E algumas pessoas se apegam, como o irmão está falando aí na cristandade, achando que isso que Gideão fez aqui era algo que a gente deve também fazer. Ficar pedindo provas a Deus. Só que Gideão, ele diz aqui, ó, como tem dito, Deus já tinha dito a ele uma coisa. O irmão há pouco acabou de falar que a fé é simplesmente crer no que Deus disse. Fé é simplesmente crer no que Deus diz. Passou disso, é incredulidade e desconfiança de Deus. Fé é crer no que Deus diz. A gente lembra também de, como é o nome daquele discípulo que pediu o sinal do Senhor Jesus quando foi ressuscitado? Deu um branco aqui agora. Quando o Senhor... Tomé. Tomé. Obrigado. Deu um branco aqui agora. O Claudio Mar, não diga que é a idade não, viu? Os discípulos viram o Senhor, foram lá, falaram com ele, e mesmo assim ele disse: eu só acredito, eu só vou dar crédito se eu ver os sinais nas mãos, se eu ver do lado, tal e tal e tal. Vamos ver lá o que foi que aconteceu, né? João, não é isso mesmo, irmão? Me ajuda aqui, viu? E não só ver, não, viu? Ele queria ver e tocar. Olha os sentidos, né? Visão, tato. Ele está baseando nisso, né? É o que? João mesmo ou está em outro evangelho? É o Evangelho de João mesmo, né? É, aqui. Aqui, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse: se eu não vir, como o Wesley falou muito bem essa questão, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado. Olha que coisa. Pelo menos nessa versão aqui. De maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Existem passagens na Bíblia, como aquela de Gideão e de Tomé, para a gente ficar muito atento a essa questão, como o irmão falou aí. Se primeiramente Deus falou, primeiramente se apegue ao que Deus está falando. Nem a mais, nem a menos. Porque vai ser incredulidade
falta de confiança em Deus. Pedir prova a Deus não é confiar em Deus. Não é confiar em Deus. Se Deus primeiro fala, então a gente deve crer no que ele está dizendo. Isso a gente vê desde o Jardim do Éden, quando Deus falou uma vez com Adão. E Adão, ele não foi enganado, ele comeu ali da árvore, né, do fruto da árvore, porque ele quis. Deus já tinha falado a ele. Assim também a palavra de Deus hoje para nós, por causa de uma mínima desconfiança que a gente tenha da palavra de Deus, isso pode trazer problemas para o nosso discernimento da palavra de Deus. Até aqui, irmão. A gente poderia, em Hebreus 11, né, fala ali de vários, fala sobre a fé, dá vários exemplos de homens de fé, e a gente poderia ir lembrando de vários exemplos de fé, mas eu queria dar só mais esse, né, a gente falou de Abraão aí, depois tá falando de Gideão, de Tomé, que aí a gente está vendo que a fé deles falhou, né, vamos dizer assim, mas a gente lembra, por exemplo, da história dos espias, né, que foram, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, aí Moisés enviou 12 espias, né, para poder espionar a terra e, e trazer as notícias da terra para o povo de Israel, que estava prestes a entrar lá na terra prometida, né? E a gente tem que lembrar que, como fala a terra prometida, eles estavam indo para uma terra que Deus disse que ia dar a ele. Olhe só, a terra já tinha sido prometida, Deus disse que aquela terra era deles. Ah, tinha outros povos ali? Tinha, mas Deus disse, é de vocês, vocês vão chegar, vão tirar aqueles povos e a sua. Deus disse isso. Aí Moisés mandou os 12 espias, chegando os espias passaram um bom tempo lá espionando a terra, e a gente sabe da história, né, que essa terra, ela estava tomada por nações pagãs e nações, vamos dizer assim, rebeldes e ímpias, né, que rebeldes e ímpias contra Deus, né, Deus foi o criador de todas as coisas, e eles entraram lá, observaram a terra e tinha lá gigantes, né? Gigantes, era uma terra boa, que mandava leite e mel, mas tinha gigantes, tinha cidades fortificadas com muros altíssimos, né? E um povo guerreiro, um povo violento, bem armado e ainda com gigantes. Aí, quando os espias voltaram, né? Os 10 espias chegaram e disseram, ó, não vamos não, viu? Não vamos entrar lá naquela terra não, porque tem gigante, nós somos como gafanhotos diante deles, e não dá para tomar aquela terra não, não vamos não, vamos ser todos mortos, né? Alguma coisa assim. Ou seja, botaram medo no coração do povo. E aí, 2 espias, né? Josué e Caleb, né? Se levantaram ali no meio do povo, naquele momento que estava sendo relatado, e disseram, não, não, não. O Senhor disse que aquela terra é nossa, terra boa, que manda leite e mel. Vamos entrar e tomar tudo, tomar aquelas terras. O Senhor nos deu aquela terra. Só Josué e Caleb. Então, o que eles tiveram? Fé. Fé em quê? Ah, porque eles viram lá o gigante e tal, a terra boa, eles se basearam nisso, ou eles
Não, se basearam no que Deus disse. Porque até se eles fossem se basear realmente no que eles viram, né, no que eles puderam perceber da terra e do que eles tinham como povo ali, um povo que estava vagando pelo deserto, eles iam falar igual os outros 10, não tem condição de entrar não, vamos perder, né? Vamos ser mortos, aquele povo guerreiro, tem gigante, tem isso. Mas eles, né, eles basearam, eles creram, né, naquilo que Deus disse. Deus disse, a terra é sua, de vocês, e vocês vão tirar e vão derrotar todas aquelas nações. Pronto. Josué e Caleb tiveram fé. Então a gente pode ir lembrando de outros exemplos, né? Que a gente tem muitos no Antigo Testamento, de homens de fé. E a gente vai ver que todos os exemplos de fé que a gente vai ver é baseado nesses homens, né, fizeram maravilhas ou perseveraram, né, na presença de Deus, ou até mesmo foram mortos, né, como Hebreus relata, mas todos, né, baseados naquilo que Deus disse a eles. Não, então, é isso aí, né? Só mais um exemplo aí para a gente ter mais exemplos aí de como a fé, né, é baseada naquilo que Deus disse. Só isso, irmãos. Vou continuar então aqui. Pegar agora aqui a partir do verso 4 e 5 que a gente já leu, né? Paulo prossegue explicando que quando a bênção é pela graça, o favor imerecido de Deus, então as obras são imediatamente excluídas da cena. Ele diz: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Isto é, se o homem pudesse ganhar justificação pelas obras, então Deus seria colocado em dívida para com o homem e teria a obrigação de pagar ao trabalhador bem-sucedido as bênçãos da salvação. No entanto, isso seria o oposto da graça. Paulo insiste que as bênçãos do Evangelho são àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Independentemente de quão boas são as intenções de uma pessoa, obras como votos de confirmação, aí quem participou aí do sistema aí sabe bem o que é isso, né? Votos de confirmação, batismo, membresia e participação na igreja. Tentar guardar os 10 mandamentos, fazer caridade e fazer outras boas ações. Viver corretamente como um bom vizinho e etc. Não obterão justificação. As bênçãos do Evangelho não são obtidas nesse princípio. Dá uma pausa aqui, irmão. Mais na frente, em Romanos mesmo, no capítulo 11, verso 35,
Romanos 11, verso 35, que é um hino, né, de adoração ali de Paulo, mas esse versículo aí é interessante porque fala assim, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, né? Quem deu primeiro a ele, ao Deus, para que ele seja, para que lhe seja recompensado? Eu estou falando de, aqui, né, nós, homens, pecadores, o que é que a gente pode pensar em fazer algum tipo de obra, de alguma coisa, né, para que disso que a gente fez, a gente mereça alguma recompensa de Deus. Então, não tem, né? Não tem. Por isso que lá em Romanos 4, né, Romanos 4, 4 e 5, está falando exatamente isso também, né? Que, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, né? Que fez a obra, então está achando que Deus está devedor a ele e vai dar em retorno por aquilo que você fez? Não. Mas a gente vê ali que ninguém pode fazer nada que possa ser recompensado por Deus. Agora, né, eu sempre gosto de ler esse Romanos 11, né, esse hino de adoração, porque ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Teve um que fez isso. Né? Teve um que fez isso. O Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus fez. Deu primeiro a ele. O Senhor Jesus deu a vida, né? Fez esse sacrifício, essa oferta, né? A Deus, né? E aí, para ser recompensado como? Ressuscitou, foi glorificado e ainda, né? Recebeu aí muitos irmãos, que são todas as ovelhas, né? Todos aqueles que creram e que estão crendo e que vão crer ainda, né? Isso que nessa obra do Senhor Jesus, e aí sendo feitos assim, filhos de Deus. Então, quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? A gente pensa, né? Somente o Senhor Jesus. Só ele. Né? Então, tudo é Cristo ali. Só isso, dá. Amém. Isaías 53, também aqui, que o Ed está falando aí, né? Que foi o Senhor foi que deu. Deixa eu encontrar aqui o Isaías, que ele fica meio que escondido. Acho que é aqui. Não, 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 não. É o E. Cadê? Aqui é uma profecia a respeito do Senhor. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos. Lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. E aqui Romanos, que o Wesley viu, né? Deixa eu ver aqui. Foi Romanos 11, não foi, Wesley? 11:35.
Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? O Senhor Jesus. O próprio Deus diz que dará a ele essa recompensa. Isaías 53, como a gente leu. E tudo isso aí que o irmão Wesley falou aí. Nós somos do Senhor. Nós também fomos dados a Ele. Aqueles que, na oração, né, que o Senhor fala em João 11, aqueles que tu me deste. Até aqui. Vou continuar aqui, irmãos. Mais algum irmão gostaria de fazer algum comentário? Tudo ok? Adal, Oi? tem uma pergunta no chat aí. Pergunta? Que massa. O irmão Márcio pergunta, irmãos, dentro do contexto que estamos falando, sobre a fé e obras, algum irmão poderia comentar um pouco sobre os versículos abaixo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Quer comentar aí, Wesley? Ou Michel, ou Isaac? Ele pode. Eu vou comentar só um ponto, mas os irmãos podem depois comentar esse texto de Tiago, que a gente já comentou várias vezes sobre ele, né? Mas a gente lembrar do que a gente está lendo aí, que a gente leu de Gênesis, lá de Abraão, né? Quando. Que a gente leu até aqui agorinha, que Deus. Foi Gênesis quanto? Vamos ler de novo lá? Gênesis. Foi Gênesis quanto mesmo, Dal? Gênesis 15. Capítulo 15, né? É, Se a gente for ver lá, deixa eu ver aqui. Quinze quanto? Ah, tá. Você já botou aí, né? Deixa eu ler então. O que você estava vendo? Não, porque eu estava olhando a minha Bíblia aqui. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado isso por justiça. Então a gente pode perceber aí que ele creu no Senhor e foi imputado por justiça. E Abraão não tinha feito nada, só creu. Né? Ele só creu. Abraão não tinha ainda tido Isaac, Abraão não, o Senhor não tinha mandado ele sacrificar Isaac, Abraão não, né, estava ainda peregrino ali naquela terra que Deus tinha prometido a ele, mas Abraão creu na palavra de Deus e pronto, já tinha sido imputado por justiça a ele, ou seja, a fé dele, né, já estava sendo, tornando Abraão ali um crente, né,
aceitável diante de Deus, como justo, né? Por isso que é imputado isso por justiça. E então, perante Deus, né, Abraão, diante de Deus, ele não precisou fazer nenhuma obra, não. Ele só precisou crer na palavra de Deus. Agora, Abraão, né, vamos dizer assim, ou qualquer um de nós, perante um irmão nosso, né, vamos botar aí Abraão, perante o povo de Israel, perante, né, aqueles descendentes deles todos, o que é que eles sabem de Abraão? Eles sabem que Abraão deixou a terra dele, a parentela dele, peregrinou por aquela terra prometida. Eles sabem que Abraão criou lá quando Deus disse que ele ia ter um filho, ele com 100 anos de idade. E Sara viu que Abraão creu, Sara riu, ficou com o coração em dúvida e tudo mais, mas Abraão creu, né? Sara viu isso. Depois, né, os servos dele, Sara e todo o povo sabe que Abraão pegou o filho dele, Isaque, levou para sacrificar, né? E depois a palavra de Deus nos revela, como eu já falei aqui, o que estava no coração de Abraão. Então, né, porque você se lembra que quando ele levou Isaque, foi ele, Isaque e alguns servos, né? Depois ele deixou os servos e o jumento embaixo, no monte, e ele subiu sozinho com Isaque para o monte. Então, quando se fala aí, então todos esses atos de Abraão aí, né, são obras de Abraão que mostram a fé dele. Para quem? Para Deus? Não. Deus já sabia que Abraão tinha fé, né? Por esse texto aí, ó, e creu ele no Senhor e foram imputados por justiça. Mostra que Abraão tinha fé para quem? Para outras pessoas igual a Abraão, né? Para Sara, para Isaac, para todo o povo, todos os filhos de Abraão que vieram depois e que ficaram sabendo dessa história, né, das coisas que Abraão fez. Então, né, essas obras de Abraão mostraram a fé dele. Para quem? Para Deus? Não. Para o próximo, para aquele que é, vamos dizer assim, aquele que tem relação com Abraão no nível horizontal aí, ó. Então, a mesma coisa, é isso que Tiago está falando. Quando o Tiago está falando lá de... Deixa eu ler aqui, até que não botou, né? Quando o Tiago está falando de como é? De mostrar a fé pelas obras, ele está falando de mostrar essa fé para o próximo, para outra pessoa, para outro irmão, um igual a ele, né? Um igual a ele. Então, uma pessoa pode dizer, né, mostra-me a tua fé sem obras, é isso que o Tiago fala, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a gente só pode ver a fé do irmão se for pelas obras dele, porque ninguém consegue ver o coração de ninguém, né? Ninguém consegue ver o que está no coração do outro. Então, eu só posso entender que um irmão tem fé, que é um crente, que crê no Senhor Jesus, segundo o que ele professa, né, pela boca, quando ele mostra pelas obras dele que é um crente em Jesus Cristo. Então, se ele não mostrar pelas obras, eu vou entender, eu vou desconfiar e vou achar que aquela pessoa talvez não seja um cristão, né? Porque como eu não vejo o coração, né, eu só vejo as obras, então eu tenho que ver a obra para ver a fé do irmão. E os irmãos têm que ver a obra em mim para ver a minha fé. Então não adianta eu dizer, eu tenho fé e não ter obras. Isso para quem? Para o meu próximo, para os irmãos, né? Para o testemunho aí no mundo. Não adianta. Eu tenho fé em Cristo Jesus e depois não anda de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, isso não é mostrar que tem fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo, né? E depois faz tudo aquilo que é contrário à glória do Senhor Jesus, à pessoa do Senhor Jesus, ao seu caráter moral, a como ele andou aqui também. Eu faço tudo ao contrário, faço coisas que não glorificam a Cristo. Então, que fé é essa? Né? Então, o Tiago está falando disso. Eu não sei se algum outro irmão pode também explicar também sobre isso aí.
Não, é isso mesmo. O Wesley já falou praticamente tudo aí. Só para complementar, toda vez que você encontrar na palavra algo que pareça uma contradição, você tem que parar e examinar melhor, porque é impossível que a palavra de Deus entre em contradição. Então, se lá em Romanos fala que é pela fé que é justificado, e aqui está falando que é pela obra, tem que buscar o entendimento. E lá em Romanos mesmo está bem claro, né? Está falando que é diante de Deus, como Wesley bem explicou. Então, para Deus está tudo. A fé vem de Deus, a gente vai ver lá em Efésios também, né, 2:8. Então, nem a fé é nossa. Então, por que eu preciso provar algo para Deus se foi Ele que me deu? Não faz sentido. Eu tenho que provar algo para Deus que Ele mesmo me deu. Então, Ele já sabe a fé que Ele me deu. Agora, eu não sei a fé que eu tenho e nem as outras pessoas. Então, Tiago aqui é como se lá em Romanos estivesse na vertical e aqui em Tiago estivesse na horizontal. A gente vai ver no próprio contexto, né? Se você volta lá no início, né, do capítulo 2, você vai ver falando da fé quanto à questão da acepção de pessoas. Então vai estar se referindo a pessoas. É sempre no horizontal. Depois você vai ver falar mais adiante do pobre, se entrar um pobre no meio de vocês. Depois vai falar lá no versículo 15, se o irmão ou a irmã estiver nu e tal, falta de mantimento cotidiano. E você dispensar eles e falar, vai em paz, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, mas peraí, como é que é isso? A pessoa tá faltando mantimento para essa pessoa. E como é que você despede essa pessoa em paz? Ela não está em paz, ela está com sérios problemas. E que amor é esse, né? E aí eu vou falar para o irmão, eu te amo, viu, meu irmão? Eu te amo, nós somos irmãos em Cristo, vamos nos encontrar um dia no céu, mas vai embora, você tá tudo bem. Mas a pessoa está nua, ela não tem nem as vestes. Então isso não faz nenhum sentido horizontal. Nesse relacionamento não faz nenhum sentido essa fé que eu estou professando, esse amor que eu estou professando, quando eu ajo dessa maneira. Então aqui, como a Wesley bem falou, está deixando bem claro, em Tiago é a questão horizontal. E a gente vê, não é porque eu acho, porque eu penso, Wesley também não, é porque está escrito, a gente vê claramente aqui o que o texto está falando, é sobre pessoas, é sobre relacionamentos. E lá em Romanos a gente vê claramente falando que é de Deus, né? E que se fosse pelas obras, ele seria justificado diante dos homens. Lá em Romanos está bem claro isso. Mas diante de Deus, não. E é muito óbvio. Se é o próprio Deus, vou voltar, se é o próprio Deus que dá a fé, porque eu tenho que fazer alguma coisa para provar para Deus que Ele me deu a fé? Não faz nenhum sentido. Agora, eu preciso saber se eu tenho fé, porque isso é importante. A gente vai ver aqui mesmo falando que as obras, ela coopera com a fé, né? Vê que a fé cooperou com as suas obras, né? Com as obras de Abraão, e foi aperfeiçoado. Então, claro, cada dia que eu vou vendo a fé que Deus me deu, eu vou andar muito mais firme. Eu vou andar muito mais consciente, com muito mais entendimento, né, de que eu tenho a fé que Deus me deu. Mas, e também como é que nós iríamos saber da fé de Abraão se não tivesse as obras? A gente só pode saber que Deus deu fé a Abraão porque ele levou Isaac lá para sacrificar. É assim, nós só podemos saber com as obras. Nós, como o Wesley bem falou, não conseguimos ver o coração das pessoas, não temos esse poder. Então é necessário. Como é que eu ia saber que Daniel tinha fé? Só porque foi lançado, né, se não me falha a memória, lá na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha de fogo. Como é que eu ia saber disso? Que Deus deu fé para esses homens e que era possível isso acontecer. E eles ficarem lá sem ser queimados. Então a gente só pode saber com as obras. Então fica bem claro que existe essa questão da parte horizontal. E de você mesmo, você precisa saber se você tem fé. Como é que você vai saber? Né? Se não existe nenhuma obra, ou se você está fazendo como Wesley falou, tudo ao contrário do que está na palavra de Deus. Mas espera aí, então é melhor orar de novo e pedir a Deus para me dar fé, porque se eu estou fazendo tudo contrário ao que Ele diz, certamente eu não tenho ainda a fé. E vou orar pedindo até a fé. Me dá fé, Senhor, porque eu faço tudo diferente do que está na Tua palavra, que é isso. Então, acredito que é por aí.
Márcio Mota colocou aqui. Ok. Minha pergunta foi apenas para falar sobre esse assunto, sobre esse ponto que é importante esclarecer, né? Caso alguém tivesse dúvida, obrigado. E aí, foi muito Oi? importante, Edal, foi muito importante, irmão, ter trazido isso daí, porque esse é um ponto em que a maioria das pessoas vão pegar, vão falar. Eles vão pegar esse texto para poder justificar a questão da salvação, inclusive, pelas obras. Inclusive, eu passei por essa situação hoje mesmo. Uma pessoa, né, uma cristã também, e ela deixou bem claro essa questão, citou até algumas partes desse texto mesmo hoje, sobre a questão das obras. Então, foi muito importante, irmão, trazer esse questionamento, porque realmente a maioria que prefere não crer, né, uma vez salvo e salvo para sempre, e que é pela fé, e que é pela graça, e que tudo isso vem de Deus. O homem está em trevas, está morto, nunca quis Deus, não quer Deus, é totalmente inimigo. Eles vão se basear nesse texto, e praticamente nele. O tempo todo, quando vai falar de fé e obras, eles vão correr aqui para Tiago. Então, realmente é muito importante nós termos o discernimento. A palavra de Deus não pode entrar em contradição, então já começa primeiro por aí, e a gente buscar entender o que está falando em cada texto. E de forma bem resumida, bem simples, lá é na vertical, lá em Romanos, e aqui em Tiago é na horizontal. Importante isso aí. Esse texto de Tiago não se fala nem de salvação, as pessoas que incluem isso aí, salvação. Salvação de nossa alma inclui perdão de nossos pecados, nossa justificação. Aí está se falando de fé, que não tem nada a ver. Fé é uma coisa, salvação é outra, obras são outras coisas. Então, aí está falando de duas coisas, fé e obra. A gente que realmente introduz aí que as obras salvam. Me mostre as tuas obras, ou me mostre a tua fé sem as obras da salvação. A gente que introduz isso na palavra de Deus. Mas eu vou fazer a pergunta aqui às irmãs também, né? A gente sabe que as irmãs, né, não têm a autoridade do ensino, os irmãos aqui estão ensinando, graças a Deus, né, na medida que a gente recebe do Senhor, né, a ajuda dele. Mas como estão as irmãs aí, estão entendendo as coisas, tem alguma dúvida, quer que volte alguma partezinha do texto para explicar, porque o nosso horário já está chegando, né? E para a gente não falar muita coisa, não ficar muita coisa na mente, a gente já pode estar encerrando aqui. Vou deixar gravado aqui também o, o lugar onde a gente vai continuar na próxima semana. E aí as irmãs estão colocando aqui também, né? Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. A irmã Márcia está dizendo que está entendendo. As outras irmãs também. A participação das irmãs é muito importante. A gente sabe que as irmãs não vão, sabe, discorrer do assunto aqui como os irmãos estão falando. Mas a questão do entendimento, as irmãs podem nos ajudar nisso aí. Por elas não compreender alguma coisa e pedir para que a gente volte. De repente, né, nessa volta aí, a gente aprende mais um pouco, né? Quem sabe isso aí, né? O Senhor nos ajuda. A gente tem que caminhar juntos, né? Um homem na sua posição, a mulher na sua posição, mas todos indo para no mesmo sentido. E então é muito importante todos estarem assim, em paz, né? E, e entendendo do Senhor. Amancei lá. Pode perguntar, irmã. Eu? Rita ou Sheila que levantou a mão aí? Tem alguma pergunta ou só foi dar uma beliscada na mão mesmo? Não, eu quero lhe fazer uma pergunta a todos os irmãos aí que estão me ouvindo. Se tem algum irmão aqui nessas regiões aqui de Aruarama, Araruama, se tem algum irmão aqui Rio de Janeiro, que fique próximo aqui de região dos Lagos.
para mim me comunicar com algum irmão e tudo, para mim ver. Tá me ouvindo, irmão? Tô ouvindo. Aqui é mais fácil a gente ver no mapa aqui, que os Ah, irmãos fizeram, que mostra, assim, os hum, lugares aqui no Brasil que eu sei. tem, né? Eu vou passar para É, você, se alguém... Marcela, viu? Aham, tá certo. Araruama, Rio de Janeiro. Ah, Certo, certo. ok. Porque se tiver, depois o irmão pode botar aí no Messenger, eu posso ouvir, ver depois, Tudo certo. tá bom? Pois tá, irmão, era só isso mesmo. Ou senão você pode ver lá no grupo, você fala lá no grupo. Vou Ah, é, salvar vou... ah, tá, é verdade. É, tá, é verdade, vou ver no grupo. Tá certo, irmão. aqui. Porque Araruama aqui não tem. Aí você tem que ver alguma cidade. Não tem nenhum irmão, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem. Cabo Onde tem. Frio. No Rio de Janeiro é Ah, Teresópolis, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, e região dos Lagos, Petrópolis, Macaé, Itaguaí. Macaé é mais perto. Aqui. Tá. Diz que Macaé é mais perto daqui, irmãos. Agora está escrito aqui Macaé, Hum, mas eu não estou vendo aqui a indicação do irmão, mas eu vou ver se eu passo algum contato, pelo menos de Petrópolis, Itaguaí, para saber se uhum. houve alguma coisa aqui, viu? Tá ótimo, irmão. Pois tá bom, eu agradeço muito. Eu quero também, para mim não me sentir assim, só nesta região. Eu vou copiar aqui, vou botar agora aqui no. Pois tá, irmão. Tá. A Em, Ma, paz. em, Eu vou Ma, em mandar. Macaé, Foi? irmão Dal, em Macaé Tá. tem um irmão chamado Ramon. Em Macaé. Você tem o contato dele, Lucas? Porque aqui não está aparecendo, não. Tenho. Eu vou Tem, passar para você. bote lá no grupo e direcione lá para a irmã, a Sheila, viu? Tá bom, Pode ser? tá bom. Certo. Aí, Sheila, Pode botar, irmão. O que for mais próximo daqui. pronto. Ele tem o número do irmão de Macaé. Certo. Tá ótimo. Tá bom. Ok. A irmã Rita. Era alguma pergunta, Rita? Manu, é referente a essa obra, que tem a fé, mostre minha fé pelas obras. Essa obra é o testemunho junto com a obra que o Senhor preparou porque a gente andasse nela, ou o testemunho por si só fala? Obras é algo visível mesmo, né? A fé é invisível, como os irmãos falaram aí, né? A fé é somente Deus, vem de Deus e Deus sabe quem tem fé. Mas nós, de homem para homem, eu não posso dizer que uma pessoa tem fé. Mas eu vou ter uma certa noção pelo andar dele. Pelo andar dele. Então é isso que Tiago fala. Mostra-me, está falando de um homem, ele está falando para um outro homem. Mostra-me algo que é invisível em você, que vem de Deus, pelo seu andar. Se esse andar condiz com as coisas de Deus, então eu posso pensar assim, então essa pessoa que eu estou falando, ela deve ter fé realmente. Vou colocar assim de uma forma, deixa eu ver aqui, uma representação nossa aqui. Digamos que eu chegue para uma pessoa, dois homens, né, conversando, diga assim, eu piloto avião, o outro diz assim, eu também piloto. Aí um vai perguntar para o outro, então me mostre que você pilota o avião. Como é que uma pessoa vai demonstrar que realmente pilota o avião? Quando ela pegar o avião, ligar os motores e sair, aquela outra pessoa que perguntou diz assim, realmente ele pilota porque ele deu a partida no avião, decolou, voltou, estacionou lá o avião. Né? Então, aí foi a obra que essa pessoa fez, demonstrando que ele realmente é um piloto de avião. Ele pilota avião. Mas o outro que não fez nada, como vai demonstrar? Se o outro não pegou o avião para pilotar, então, aqui tem um avião, agora é a sua vez. Ah, não, mas aí dá aquela desculpa, aquela coisa que os irmãos estão falando, né? Se a pessoa está andando de forma que é contrária,
Como é que a gente vai acreditar que aquela pessoa tem fé? Então é questão de conduta. Não propriamente as obras que Deus preparou para que andasse. O que Deus preparou foi Ele mesmo que preparou. E a nossa demonstração de fé é algo visível para uma outra pessoa. A pessoa tem que ver aquilo ali. Quer ver uma coisa bem simples, irmãos? Uma pessoa pergunta para você, você é cristão? Você fala assim, sim, sou cristão. Aí depois ele pergunta, mas quem é Cristo? Aí você fica, só os grilos, cri, cri, cri. Aí, ué, que fé é essa? Você não crê numa pessoa que você falou aí é cristão, tal, mas quem é Cristo? E você não sabe falar nada sobre Cristo. Não fala nada. Mas como é que é isso? Que fé é essa? Como é que eu creio em Cristo, mas eu não sei nem quem é, o que é, qual é a história dele, o que aconteceu com ele. Aí eu vou desconfiar dessa fé, falando, né, nada, aí não é cristão não, está falando por algum motivo, mas nunca foi cristão. Mais ou menos isso. Maravilha. E aí, então as irmãs, os outros irmãos também estão entendendo, né, esse assunto aqui. Vou voltar lá. Irmão Michel, alguma coisa? Vou colocar aqui onde a gente parou. Aqui, não foi? A partir daqui a gente segue na próxima reunião, já são 9h37. Aí quem sabe a gente volte a falar mais um pouquinho, né? Eu só vou fazer uma releitura aqui. Coloca a tela, Dal. Opa! Aqui. Aqui onde a gente parou, a gente vai, na verdade aqui, a gente vai iniciar na próxima semana a partir daqui. Aqui, ó. Beleza, eu vou copiar logo esse link aqui também. Vou fazer uma releitura aqui para, pelo menos, a gente sair daqui com essas palavras fresquinhas, né? Romanos 4, versículo 1-3. Paulo começa com Abraão como prova de que uma pessoa pode ser abençoada de Deus por fé sem trabalhar por isso. Só não faz nada de obras, nenhuma mesmo. E Deus simplesmente, vamos dizer assim, por fé, abençoa essa pessoa. Isso prova que Deus não precisa da gente. Ele diz que se Abraão tivesse sido considerado justo pelo princípio das obras, então haveria algo em sua bênção do qual ele poderia ter algum crédito nisso, e assim poderia se gloriar nela. Pensou lá no céu a gente dizer assim, eu também fiz isso aqui, viu? Não foi somente o Senhor Jesus na cruz, não. Absurdo. Abraão foi considerado justo pela fé ou pelas obras? Que é a pergunta, né, que o irmão coloca aqui. Paulo apela às Escrituras para responder a pergunta. Pois que diz a Escritura? Ao fazer isso, tirou o assunto da esfera da opinião humana e colocou diretamente no que Deus diz sobre isso em sua palavra. Isso aqui também é um assunto muito bom, uma situação muito boa, porque a gente tem a tendência a darmos nossas opiniões. Eu acho. E Paulo acaba logo com essa questão aí, apresentando as Escrituras. Paulo nos leva a Gênesis 15 e mostra que Deus deu a Abraão a promessa de sua palavra e Abraão creu. E isso, a fé de Abraão, isso lhe é imputada como justiça. Isso estabelece, então, Abraão não fez obras de qualquer tipo, mas foi imputado como justo simplesmente por crer na palavra de Deus. Note que não diz que Abraão cria em Deus, o que se refere a ele acreditando na existência de Deus.
Não é questão de existir. Eu acredito que Deus existe. O que é claro, ele acreditava que Deus existia. Em vez disso, nas Escrituras diz que ele creu a Deus. Isso se refere a Abraão crer no que Deus lhe havia dito. Ele cria na palavra de Deus. Voltando aqui, ele não cria simplesmente que Deus existia, mas sim no que Deus falou. Foi importante para Paulo estabelecer este ponto, porque ao final do capítulo ele vai mostrar que a segurança e a paz do crente são baseadas no crer na palavra de Deus concernente à obra consumada de Cristo. Paulo prossegue, aqui o versículo 4 e 5 de Romanos 4, Paulo prossegue explicando que quando a bênção é pela graça, o favor imerecido de Deus, sabe, a gente não merecia nada, mas Deus veio e nos deu esse favor da salvação, gratuitamente, né? Então as obras são imediatamente excluídas da cena. Ele diz, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Isto é, se o homem pudesse ganhar justificação pelas obras, então Deus seria colocado em dívida para com o homem e teria a obrigação de pagar ao trabalhador bem-sucedido as bênçãos da salvação. No entanto, isso seria o oposto da graça, que é algo gratuito, não pago. É algo que Deus nos dá gratuitamente. Paulo insiste que as bênçãos do Evangelho são aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, independentemente de quão boas são as intenções de uma pessoa. Essas intenções de obras como voto de confirmação, batismo, membresia, membro aí, né? Tem que ser membro de uma religião, e participação, né? Atuação lá é fiel lá todos os dias, está lá no culto, e participação na igreja. Outras coisas, tentar guardar os 10 mandamentos, fazer caridade e fazer outras boas ações. Viver corretamente, olha, vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de fazer isso, agora vou ser um homem novo, né? Não é um novo homem, mas vou ser um homem novo, agora eu não faço mais isso, sou todo comportado. Viver corretamente como um bom vizinho, politicamente correto também, etc. Não obterão justificação. As bênçãos do Evangelho não são obtidas nesse princípio. Que princípio é? Princípios de obras, coisas que a gente faz. Bênção, a salvação, bênçãos do Evangelho, salvação, ninguém vai receber através de suas obras, ou do seu andar aqui no mundo, suas atitudes, por melhor intenção que seja. Ok, irmãos? Aqui por hoje a gente fica esse assunto muito bem falado, né? Muito bem descrito aqui. Creio que todos aí possam ter percebido claramente que somente a fé é o que Deus usa para nos salvar, nos levar a crer no que Ele está dizendo. É somente a fé.